Oi, pessoal, voltamos para a segunda parte de discussão da quinta semana de discussão de razão e sensibilidade ou razão e sentimento da Jane Austen. Nós estamos nos capítulos 33 a 41. Neste exato momento, vamos iniciar o capítulo 38 em diante. Sejam todos bem-vindos e vamos continuar. Espero que todos estejam gostando. A gente está usando uns adjetivos bem engraçados, né, Fabrício? Naja, o cara do paliteiro. Eu queria lembrar a palavra que você falou, a pérola, que Ah, ela, peraí. eu O devia ter problema é olhado que, no WhatsApp. sim, a gente Qual falou, que é o vamos seguinte combinar de da usar essa opinião? frase, mas aí não deu. E tá muito longe na nossa conversa no WhatsApp para eu poder lembrar. Mas era muito engraçado. Mas agora Foi muito eu esqueci. engraçado. Porque eu E fiquei tinha um com medo sentido de contrário, né, daquilo que salvar. você queria. Oi? E tinha um sentido contrário, né, daquilo que você... Sim, eu estava dizendo que era muito lento, lentinho. Aí apareceu, eu digitei sem óculos, a palavra que apareceu foi uma sugestão, né, do meu corretor e a palavra realmente existe, né? Aquela hora a gente procurou. Lá no capítulo 38 fala da decisão do honrado é, Edward, né? E tem toda aquela questão que a Eleanor fez com que a Marianne prometesse ficar indiferente quando o assunto viesse à tona, quando as pessoas começassem a falar do caso Lucy Steele, Edward Ferrars, para que a Eleanor não sofresse tanto e também não desse na cara de que ela tinha quase certeza de que o Edward estava tentando ali se corresponder com a Eleanor, né? Apesar do, do compromisso. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Os meus óculos toda hora eles saem, eles vão e voltam. Bom, vamos ver aqui, gente. Tem uma questão aí da senhora Jennings começar a elogiar muito a postura do Edward Ferrars, né? A senhora Jennings, ela confia, acredita que esse rapaz vai manter a palavra dele em relação ao compromisso de longa data que eles tinham. E só que a senhora Jennings até pede desculpas, né? A Eleanor, com relação à questão de ter sugerido que eles podiam ter alguma coisa no passado, ficava aquelas piadinhas, aquelas coisas, aquelas risadinhas que não tem nada de engraçado, né? Sim. E a senhora James começa também a mudar. Como a Ana está dizendo aí, tem muito que elogiar a senhora Jennings nesses últimos capítulos do livro. Ela também é uma pessoa que começa a mudar, Né? Ela né? evolui Então, bastante. apesar de que ela está no mundo da lua, não sabe o que está acontecendo no entorno dela, acha que a priminha, a Lucy Steele, vai se dar bem com o Edward Ferrars, né? Ainda assim, tem uma parte aqui, olha, é, da louquinha da Nancy dizendo o seguinte: ah, não há nada demais nisso, eu só fiquei junto à porta. Ela está contando para a Eleanor que ouviu a conversa entre o Edward e a Lucy Steele atrás da porta, o que deu Sim. a Eleanor sentiu uma vergonha muito grande, porque era fofoca, então ela estava ouvindo algo que ouviu atrás da porta e ainda confirmou que era algo que elas faziam, né? Que era comum elas fazerem, não era uma bobagemzinha, né? Ouvir atrás da porta. E é muito engraçado que ela fala, mas nossa, você viu eles trocando esses votos de amor? Foi Uhum. tipo um Sim, ambiente com ela pessoas. já Eu, concluiu. imagina! Eu tava atrás da porta. Ela não, se eu Ela, soubesse que eu ia falar essas coisas assim clandestinas, eu não teria nem ouvido. Né? Ele não já fica exatamente. A Eleanor, contrariado. tão bem intencionada e tão respeitosa com a questão, né, de agir na sociedade, ela achou um absurdo, né? Sim, com certeza. Bom, a frase que ela está dizendo, olha, não há nada demais nisso, eu só fiquei junto à porta e escutei o que pude. E estou certa que Lucy teria feito o mesmo, já que 1 ou 2 anos atrás, quando Martha Shape e eu tínhamos tantos segredos entre nós,
Ela nunca teve escrúpulos de se esconder em um armário. Ela está falando da Lucy, tá, gente? Esconder em um armário ou atrás da tela da lareira, com o propósito de ouvir nossas conversas. Aí a É gente entra numa basicamente questão. aquela coisa. É basicamente aquela coisa. Mas, Eleanor, você não pula a catraca do ônibus? E, tipo, Tipo, todas as... a gente pula sempre Ah, na é fila. normal. No metrô, Toda vez que a ninguém gente tá volta da vendo de escola, a gente madrugada. pula a catraca e ninguém liga, né? Sim. Uhum. Basicamente isso. Bem colocada a sua fala. E aí fala sobre atrás da tela da lareira. Essa tela da lareira, em inglês, se chama chimney board, que é uma peça decorativa. Então, ela era bordada ou pintada, geralmente com desenhos e gravuras, usada para tampar a lareira quando não estava em uso, principalmente no verão. Então, a lareira também tinha um elemento de decoração quando não era usada, né, para aquecer. E tem também uma questão aqui que eu queria falar sobre dinheiro, que é o seguinte, que elas estavam discutindo porque se o Edward já tivesse sido ordenado como pastor, ele já podia tentar começar a ganhar dinheiro. E falam o seguinte, se ele tivesse se ordenado, como havia pensado, receberia apenas os rendimentos de um assistente de paróquia. Existe uma diferença entre o pastor, né, da paróquia e o assistente. Aqui na minha nota de rodapé é o seguinte, assistente paroquial, curate in English, ou em inglês, é uma espécie de assistente de um pastor ou ministro da Eucaristia, no caso do vigário da Igreja Católica. Os párocos que tinham mais de uma fonte de renda frequentemente empregavam assistentes para cumprirem suas obrigações em paróquias onde não existiam residências para eles. Sem rendimentos próprios e muitas vezes mal pagos, os assistentes eram extremamente pobres. Então, o Edward não era um pastor como a gente vê o Edmund Bertrand de Mansfield Park, ele vai herdar a paróquia da família, que fica na propriedade da família. O Edward vai depender de alguém oferecer. E, enquanto isso, ele só vai ser ajudante. E isso tem uma questão aí financeira bem forte, né? São alguns detalhes que eu estou citando. E sobre a questão deles discutirem da pobreza, mesmo outras pessoas da família ajudando. E tem uma carta. A Eleanor recebe uma carta da amiga, sabe? Da Nádia. Como o pessoal está dizendo aí, recebe uma carta da Lucy Steele, que diz, entre outras coisas, perdoe minha liberdade, que tomei a escrever, mas sei que sua amizade por mim fará contente saber tão boas notícias minhas e do meu querido Edward. Cara, deve ser muito difícil fazer esse papel que a Eleanor tinha que superar tudo, ainda ouvir que a pretendente do seu amado, ela fica lá, sabe, embaçando, mostrando na cara dela ali o tempo todo de que ela tem, que ele é o troféu, o Edward aí, no caso, é o troféu, né? Você acredita que por alguns momentos eu achei que foi ingenuidade Dela? Sorry. dela? Desculpa. Ai, meu Deus. Eu virei a tela. Peraí. O que eu... Ah, errei. Eu errei aqui. Foi falar Ó, do cão, ó, tá vendo? Na diaba. Jesus. Eu quase que eu encerrar a live sem querer. Ui. Peraí, deixa eu tomar um fôlego. Então, vai falar da chatérrima da Lucy Steele. Oi, desculpa. Foi falar da chatérrima da Lucy Steele. Da Até Lucy. errei aqui. Eu fui acionar o horário. Bom, a gente tem essa carta da Lucy Steele e tem uma questão social aí de cultura de cartas, que é o seguinte, o papel obriga-me a encerrar a carta. Aí ela manda lembranças para as outras pessoas da família. E por que esse papel aí acabou? Vamos lá, no rodapé. Os envelopes não eram usados com frequência. Então, a parte de trás da folha tinha que ser deixada em branco para que o nome do remetente e seu endereço fossem escritos quando a carta fosse dobrada e lacrada com cera derretida. Neste caso, Lucy está dizendo que tem que encerrar a carta por falta de
espaço. Então, era um costume você, no próprio papel que você escrevia o seu texto, a carta, você já dobrava e fazia dele um envelope. Então, tinha economia. A gente vê nas cartas da Jane Austen a escrita transversal, diagonal, perdão, diagonal e até nas laterais, assim, para ela tentar contar tudo em uma ou duas folhas, porque quanto mais folhas você acrescentasse ali, era bem mais caro. Tinha uma mudança significativa de centavos, mas centavos eram importantes naquela época. A Lucy, eu acho que a Lília está confirmando aí, que ela se desespera e começa a dar alfinetadas mais marcantes aí, porque a Eleanor jamais daria um chilique. Então, ela tenta de toda maneira ali dar, olha, o troféuzinho tá comigo, não tá com você. Tipo, eu tenho, você não tem, né? Tem essas questões aí. Quer falar alguma coisa? Não, não. Pode Ainda nesse prosseguir. capítulo 39, a Jane Austen intervém porque ela diz o seguinte: o que realmente se passou entre eles foi o seguinte. Aí os personagens começam a falar. Eu ouvi, disse ele com grande compaixão, sobre a injustiça de seu amigo, Mr. Ferris, sofreu de sua família. Se estou certa, ele foi completamente castigado por ter mantido seu compromisso com uma moça bastante merecedora. Estou bem informado? Foi isso que aconteceu? Nesse caso aí já entra a nobreza de caráter do Coronel Brandon, e só que ele não tinha noção de que a Ellie não gostava ou tinha algum sentimento mais, além de amizade, em relação ao Edward. E ele oferece os seus préstimos, a ajuda, né, dos rendimentos ali da casa paroquial da propriedade do Brandon para o Edward Ferris. Mas quem que é a pessoa que ele vai pedir para dar notícia para o Edward Ferris? A coitada da Eleanor. Coronel Brandon é o salvador da pátria nesse capítulo, só que a Eleanor recebe uma incumbência de contar, né, essa boa notícia pro Edward. E aí, no capítulo 40, eu vejo que é uma oportunidade para que o Edward consiga administrar. Mas o próprio Coronel Brandon, ele diz que esse dinheiro... Besouro. Olha, e nós nem falamos da Lucy Steele, hein? Cuidado que ela tá chegando aí, já vai entrar na história de novo. Bom, a gente tem um Coronel Brandon que deseja ajudar, mas sabe das limitações que existem ali, porque a casa paroquial, ela rende 200 libras por ano, minha gente. É uma quantia muito baixa, né? O Coronel Brandon, que estava estabelecido na vida, ele tinha uma renda anual de 2.000 libras. E aí a casa paroquial, 200 libras, era algo muito triste de se ver para um rapaz e muito mais difícil para ele, né, constituir família. Existe também uma questão aí da discussão, minha gente, dessas pessoas que mesmo ele sendo pároco, o Edward, ele não trabalhava, né? Ele não tinha uma fonte de renda, ele não plantava, nem nada. Então, tem essa questão aí que é muito comum na obra da Jane Austen, da relação financeira, das pessoas terem que se casar por questão financeira e não por amor. E umas se dão extremamente bem, porque já tem, como se diz, já entram na história casadas, como é o caso, neste nosso caso aqui, da Fanny Dashwood e da senhora Dashwood, quando ela era casada, quando o pai das meninas era vivo, elas viviam uma situação financeira muito boa. A senhora Jennings, que é uma viúva também, ficou em boas condições. A Lady Middleton, por ser casada com um lord, com certeza ela tinha muito luxo na vida dela, né? Não sei se você está querendo falar, eu achei meio apreensivo. Não. Ah, Só... Hoje eu tô falando sozinha, eu tô esperando o pessoal se pronunciar aí, que eu adoro os comentários sarcásticos e maléficos aí do pessoal falando de Naja, ó, Lucy Steele é um imposto. Tá mais tranquila hoje. Hoje o pessoal tá mais comedido, mas é porque na semana passada teve o revolt do Willoughby. Né? O Willoughby, a gente tem que avacalhar com ele sempre, gente, porque ele não tinha palavra, né? Diferentemente do Edward, que apesar de ficar chateado
e decepcionar a Eleanor, ele mantém o compromisso com a Steele, com a Lucy Steele. Bom, aí a gente chega no capítulo 41. Infelizmente, deixa eu ver aqui, é pequenininho, Na inclusive. verdade, o 41, isso, é pequeno e ele é bem que sequenciado, assim, né? Sim. Ele Aí tem ligação direta com o 40. tem algumas questões que eu podia acrescentar aqui, a título de curiosidade. Oi, Mary Rose. Mary Rose é uma amiga, também professora de inglês. Acho que a Eleanor muito amadurecida para a idade. É a própria Jane Austen. Olha, é possível que sim, a visão que a gente tem da Jane Austen mais sensata, mais equilibrada, né, do que a Marianne, né? Eu acho que se a gente pudesse associar uma personagem com Jane Austen nesse livro, com certeza seria a Eleanor Dashwood, que é uma simpatia para mim. Eu acho que só que ela é boazinha demais, né? Ela fica muito pensando no que os outros vão pensar. Ela tá sempre um passo à frente dos outros, né? Bom, no capítulo 41 ainda estão discutindo sobre a questão dos rendimentos, do que o Edward vai receber, né? A Jane está dizendo que às vezes, apesar de que vê a Jane Austen como Mary Ann às vezes. Aí a imaginação corre solta, né, galera? Porque a gente não tem como saber como é que a Jane Austen foi, assim. O que eu sei Até é que... mesmo das duas. Um pouco das duas também. Uhum. Um pouco uma mistura, e a gente tem que levar em consideração, lá, somos metade Eleanor, metade Mary Ann. Sim. E a gente tem que Foi o que levar eu em tinha comentado, consideração... inclusive. Diga. Não, tô só comentando o que a Mary falou. Uhum. A gente tem também essa questão das meninas serem muito jovens. E quando a Jane Austen escreveu a primeira versão de Razão e Sensibilidade, ela era muito jovem também, né? Então, a gente tem ali, com certeza, uma tentativa, pelo menos, dela focar nas jovens da sua época, ou então nela mesma. Deixa eu Sim. ver. Estão dizendo aí que é um exemplo de mulher, muito responsável, bondosa. Ela é mesmo, a sua bondade é muito excessiva, uma virtude. Ela é um ser superior, sim, é um ser de luz. Ela é não totalmente ser de luz. Bom, a Roberta está dizendo o seguinte: é isso. Eu não entendi na época que li sobre essa questão da renda dele, depois que a Steele furou o olho. A mãe dele revogou a perda da herança dele? Sim. A mãe do Edward Ferrars, ela passou a herança dele, que era o primogênito, para o segundo filho, que não teria direito a essa herança. Então, ele ficou. Ela só falou que daria 2.000 libras para ele, que era o que ele teria direito. 2.000 libras, gente, não é anuais, não. Não são 2.000 libras por ano de rendimento, não. Era uma herança que ele ia receber de 2.000 libras. Veja a Muito pouco, situação. né? O rendimento de 2.000 libras pro resto da vida não era muita coisa, sabe? Para administrar. Ele tinha que casar, ele tinha que comprar A móveis. velha era ardilosa, viu? Ardilosa. Uhum. A Dani está dizendo também que nesse capítulo é engraçado que a senhora Jennings acha que o Coronel Brandon está fazendo isso tudo para poder ganhar o coração da Eleanor, né? E é porque ela se acha uma Emma mais na idade avançada, assim, né? Ela quer casar todo mundo. Robert não é nada sensato, porque denigra a imagem de Lucy, né? Ele avacalha mesmo com a Lucy, fala sobre a questão, mas ainda vamos chegar lá. Eu queria chamar a atenção da relação do dinheiro que ele vai receber como pastor. Tem uma frase que diz o seguinte: e quanto ao Coronel Brandon, não apenas estava disposta a adorá-lo como um santo, mas ainda mais ansiosa para que todos lhe dessem o verdadeiro valor. E desejava que seus dízimos aumentassem ainda mais, e secretamente decidiu avaliar, assim que estivesse em Delaford, os seus empregados, sua carruagem, suas vacas, suas criações. O que significa esse desejava que seus dízimos aumentassem? É porque o pastor local recebia um dízimo da produção anual de cada propriedade rural. Então, se a propriedade rural
do Coronel Brandon fosse lucrativa, o Edward ia receber uma parte, um décimo, né? Edward receberia, então, uma parte da produção da fazenda. Então, ela estava desejando que isso ajudasse mais o rapaz. Deixa eu ver o que a Duda está dizendo. Essa cena é demais. E a narração dela em 2 pontos... Ai, meu Deus, peraí. Em 2 pontos de vista é genial demais. Parece corte de filme. Primeiro, o que a senhora Jennings está ouvindo. Depois, o que realmente aconteceu. Sim, aí tem a maestria, né? Que é da Jane Austen em construir um discurso, uma narração desse porte. Por isso que ela é a JJ, por isso que nós estamos falando dela mais de 200 anos após a sua morte. Aí alguém já falou antes que a senhora Dashwood falou que não estava. Era um costume entre os cavalheiros e damas da casa, quando eles não queriam receber visitas indesejáveis, instruíam os empregados a dizerem aos seus patrões que seus patrões não estavam em casa. Então, essa senhora, que é a cunhada das Dashwoods, simplesmente ela não quis recebê-las, porque, né, não queria tocar no assunto. Ela estava extremamente abalada, afetada pelo irmão que decidiu casar com uma pobretona. Alguém está dizendo aí, Jane Austen. Sim, a genialidade da Jane Austen. Mais uma coisa aí sobre a questão é a entrada novamente aí do John Dashwood, que ele questiona por que o Coronel Brandon ele não quis vender, a palavra correta é vender a nomeação. O Brandon ele podia, como proprietário da terra, ele podia vender a nomeação próximo pastor. O que significa isso? Na maioria das igrejas do interior, os donos da terra tinham o direito de oferecer os benefícios de uma paróquia aos filhos mais jovens ou parentes. Quando eles não possuíam parentes a quem concedê-lo, podiam vender a nomeação do benefício. Então, esse benefício de ser pastor ali de uma propriedade rural, ele podia ser vendido. Olha que louco isso, né? Neste caso, John Dashwood se espantou porque o Coronel Brandon, não, mesmo sem ser parente de Edward, não tivesse interesse em ganhar dinheiro vendendo a nomeação. Então, olha só, isso aqui transforma o Coronel Brandon em algo mais que nobre. E aí ele é imortalizado, o Coronel Brandon, pelo Alan Rickman, que é sensacional. Mesmo David Morrissey fazendo em 2008 o papel do Coronel Brandon, não chega aos pés ao fim do Alan Rickman, né? E Eu aí tem preciso essa muito desse fim de conversa. semana para assistir esse filme. É muito legal. É Pra uma já, série. Eu pra já esqueci entrar na agora última se live. 3 episódios ou 4. Mas eu quero ver o filme de 95. Ah, Na sim, sua veja opinião, qual é o tudo. pior? Qual a melhor adaptação? Olha, eu acho de 95 é mais marcante, mas a série de 2008 é muito legal. Só que Razão e Sensibilidade tinha É da outras BBC? adaptações. Oi? A minissérie da BBC? A minissérie da BBC é de 2008, então a gente tem um visual mais o digital, né? O formato digital Sim, melhor do sim. que a de 95, né? Que era outro formato de Entendi. gravação. A gente tem ainda nesse capítulo 41 a discussão aí da Eleanor com o irmão, quando ele diz: é verdadeiramente assombroso, ele exclamou após ouvir o que Eleanor disse. Qual poderia ser o motivo do Coronel Brandon? Aí o motivo era muito simples: ser útil ao Edward Ferrars. Ele só queria ajudar, né? E todo mundo achando que ele já estava fazendo ali porque queria se envolver com a Eleanor Dashwood. Mas como teve a questão do Edward ter saído de casa e ter escolhido casar, mesmo com questão da pobreza, com a Lucy Steele, aí agora eles estão pretendendo casar o Robert com a Miss Morton. Aí tem a discussão bem legal, bem empoderada e pontual da Eleanor, que diz o seguinte: a moça, eu suponho, não tem direito de escolha, né? A antipatia de Eleanor fica mais forte nessa conversa com o Robert. Ela começa a perceber também que não é só a Fanny que é a erva daninha da família. A Lilia está dizendo que os formatos
da BBC, da série da BBC, o filme, né? Com Alan Rickman e Emma Thompson, são diferentes porque a série tem mais detalhes, né? Porque tem mais tempo para explorar. Mas e o filme, a questão toda é que a Emma Thompson, ela fez uma escolha muito cuidadosa, sabe? Todos os atores Emma ali. Thompson ela é incrível, né? É uma atriz exemplar. Uma das Uhum. melhores da Ela atualidade. conseguiu colocar vários atores e atrizes muito bem conceituados. Não que a série não fosse assim, mas ela conseguiu fazer um filme muito bacana, né? Que ganhou o Golden... A Lilia pode dizer melhor, acho que é Golden Globe e tal. Ganhou alguns prêmios. O Inclusive, John... Diga. se me permite rapidinho fazer uma recomendação, tem um filme do ano passado com a Emma, que é muito bom, e é britânico, né? Qual que é É o nome? Uma Segunda Chance para Amar. Não é de Ó. época, um romance atual, mas é Uhum. um filme excelente. E ela é a roteirista do filme e Que ela é legal. coadjuvante. Ela rouba muita cena. E Uhum. a principal é a Emilia Clarke, que Uhum. fez Game of Thrones, Como Eu Era Antes de Você. É um filme muito bom que eu recomendo bastante. Uhum. Eu acho que sugestões são sempre bem-vindas, né? Bom, aí temos também, como a Ana disse, o John Dashwood querendo bancar o casamenteiro, querendo ajudar os irmãos, a Beyoncé levantando coisas polêmicas, o roteiro do filme é ótimo, todo mundo nessa família é um cocô, uma caquinha, só o crush que salva. No caso, o seu crush é o Edward Ferris, né? E aí tem todo mundo enaltecendo. O roteiro ganhou Oscar, né? A Jane está dizendo aí, é porque não tem como me lembrar de tantas informações. Aí a gente chega já quase no finalzinho, bem no finalzinho ali do capítulo 41, uma descrição da Lucy Steele a partir do ponto de vista do Robert Ferris. Como ele é frio, como ele é cruel ao descrever a Lucy Steele. Ele diz o seguinte: uma simples moça do interior, sem estilo, sem elegância e quase sem nenhuma beleza, lembro-me dela perfeitamente. É o tipo de moça que seria capaz de cativar o próprio Edward. Imediatamente me ofereci para conversar com ele e tentar convencê-lo a desistir do compromisso. Então é assim, dane-se o que eles sentem. Mas ela é uma pessoa inferior e mamãe já quer que você case com uma que tem um dote de 30 mil, então se vira aí para desistir desse casamento e vai casar com a ricaça. É basicamente isso que acontece. Todo mundo aí da família tentando forçar uma barra, né? Inclusive, para a questão de manter dinheiro chama dinheiro, sabe? Do dinheiro ficar ali aumentando, sabe? Então, rico casa com rico. Então, tem essa questão muito que ela prevalece ali na obra da Jane Austen, essa discussão. Eu queria ler só o finalzinho aqui, que o Robert fala o seguinte, que ele teria feito Edward ver as coisas com outros olhos. Meu querido irmão, teria ele dito, considere que você está fazendo, está comprometendo-se com uma desafortunada união, que toda a sua família desaprova de maneira unânime. Enfim, não pude evitar pensar que conseguiriam uma saída, mas agora é tarde demais. Edward deve estar passando necessidades, como deve imaginar, necessidades imensas. Então, a gente tem nesse capítulo o que a gente acha um absurdo, a família está só preocupada com a questão financeira, mas, gente, naquela época não se casava por amor. O Edward está fazendo aí, além de manter a palavra dele, está tendo um gesto de cavalheiro, de manter a palavra dele e casar com a moça que ele já meio que não gosta, né, gente? Ele tá mantendo só porque ele deu a palavra há muitos anos e tem essa questão toda. Eu queria te perguntar se você queria acrescentar mais alguma coisa, porque o capítulo encerra com essa discussão aí do Robert Ferris falando mal da Lucy Steele, etc. Sim, sim. Eu acredito que você falou basicamente Mas eu não o tomei que. essa fala, não, né? Não tomou. Só, de fato, realmente preencheu as lacunas. E foi uma semana muito boa, Sim. né? E a Eu gente acredito que. hum, vê o veneno, né, escorrendo das bocas das pessoas mais maliciosas dessa história,
né? Todo mundo aí treinando para ser Nadia Mor da história. A gente não sabe quem é pior. E eu queria falar o seguinte, ó, na semana que vem a gente encerra a discussão desse livrinho amado, com os capítulos 42 a 50, não é isso? É o 50 ou 51? Eu agora fiquei na dúvida. 50. São 8 ou 9, né? Bom, são 42 a 50. E a gente começa esse capítulo 42 com as irmãs saindo de Londres com os corações partidos. Então, a gente tem muita coisa para acontecer ainda nessa semana final, que é a semana que vem, de discussão de razão e sensibilidade. Agora, se você me permitir, eu vou dar alguns avisos. No mês de julho, a gente vai começar a falar de Orgulho e Preconceito, da leitura coletiva, mas na primeira semana de julho, a gente vai dar uma pausa para as pessoas se prepararem para a leitura de Orgulho e Preconceito. Então, na primeira semana, na primeira semana de julho, a gente vai falar sobre leitura como remédio. Eu e o Herbert, que tanto nos prestigia as nossas lives, nós vamos falar sobre a literatura como remédio. E, em seguida, segunda semana, a gente vai partir para Orgulho e Preconceito, que é o queridinho da geral, né? Nossa, meu livro favorito. Então, você também já tinha me dito que gosta muito de Orgulho e Preconceito. Inclusive, seu ponto de partida para conhecer Jane Austen foi Orgulho e Preconceito, né? Foi Orgulho e Preconceito. E foi bem engraçado. Dá tempo de eu falar rapidinho? Ah, não acredito que na hora que você resolve comentar, pode falar. Posso falar rapidão minha experiência? Eu acho que eu Sim. não contei isso da primeira vez, mas foi engraçado. Porque eu comprei esse livro há muito tempo. E foi passando os anos e ele foi ficando um pouco para trás na Uhum. minha lista de livros para ler. E acho que 4 anos depois que eu comprei o livro, eu decidi simplesmente colocar ele para venda e troca. Sério? Sério. Foi muito sério Shame isso. on you. Shame on you. Mas, não, calma, gente. Olha, sério, mas foi muito engraçado porque a menina tava tudo certo para comprar o livro, ou era trocar, eu não lembro direito o que é que ela ia fazer. E aí eu peguei a primeira folha para ler do Orgulho e Preconceito. E eu juro a você que me arrebatou. Foi Assim, amor à foi uma primeira primeira leitura. vista. Isso, foi uma primeira vista. Eu não consegui largar. Quando eu fui falar com a moça que eu não iria mais fazer a troca ou a venda, eu já estava, acho que no capítulo 8, eu já estava envolvido na leitura, assim, Que tipo, louco isso! A moça deve ter inteiro. ficado muito pé da vida com você. Ficou. E hoje eu posso dizer que Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos. Ele está facilmente no meu top 5. Ótimo. O bom é que você pôde ficar com o livro. Graças a Deus. Ah, só mais um recadinho aí. A Lília está dizendo que nessa sexta-feira a gente tem um projeto mensal com a Lília de falar sobre um livro da Jane Austen que chama hashtag Conhecendo Jane Austen, que será eu e a Lília, né? Eu só vou mediar. Ela vai falar sobre Emma, que é o favorito dela, e vai falar, a gente vai poder degustar um pouquinho mais sobre Jane Austen. No mais, pessoal, essa live vai estar no YouTube até o fim da noite. Desejo a todos uma boa noite e até sexta-feira. Até sexta-feira. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, Vamos lá no Fábio, Leitura pela Pop. participação, viu? Eu que agradeço demais, Adriano. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.